Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo sobre negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Marcelo Vasconcelos, Orlando Piqueto, consultores de engenharia e inovação, eu, André Maciel, diretor de engenharia e inovação. E você está no Vox Talk. Bom, Marcelo, a gente vem acompanhando ao longo do tempo o tema Indústria 4.0, né, Orlando? Sim. E esse é o nosso bate-papo de hoje. Marcelo, nesta era onde estão sendo fundidos o mundo físico, digital, da indústria 4.0, biológico, o que você pode nos dizer sobre o seu ponto de vista da indústria? A indústria 4.0 está caminhando bem no mundo. Aqui no Brasil ainda nós estamos começando, que eu vejo que nós estamos começando muito com isso. Porque a indústria 4.0 era da automação industrial. Quando nós começamos a trabalhar com isso, certo, Teixeira? Sim, é isso mesmo. E apesar de todo o esforço, né, André, para essa questão da indústria 4.0 ser implementada aqui no Brasil, né, por parte da grande maioria, que isso é o que tornaria mais rentável as operações, né, faria com que as operações industriais fossem mais rentáveis e com isso aumentasse a produtividade também. E dentro dessa linha, o que vocês veem como principais tecnologias sendo utilizadas atualmente? Hoje em dia, com a inteligência artificial, a robótica, o IoT, as empresas estão podendo usar muito mais, principalmente com a inteligência artificial, que eles agregam todas as análises avançadas de lógica e aprendizado de máquinas para melhorar o produto dentro do produto. A gente tem visto, visitando algumas empresas aí, eles já estão usando muito, certo? A gente começa a ver que eles, nas linhas de produção, eles já estão começando a fazer automatizado algumas operações que antes eram feitas pelo homem. E tem também o denominado Big Data, Big né? Data também. Tem a computação em nuvens, né? Tem também você já falou da internet das coisas, né? Que seria o IoT e o iOS, que é o Internet of Service. Também ambos aplicados a essa metodologia, né? Essa tecnologia dedicada para as empresas, independente do ramo dela, né? E que então a gente vê hoje que a indústria 4.0 ela está ganhando terreno em outras áreas de atuação, né? Uhum. Não só na indústria. Isso está tornando, né, André, as empresas muito mais competitivas no nosso mercado, ou falando do mercado global, mais eficientes, né, na questão da produção, independente qual seja o produto que esteja sendo beneficiado com essas tecnologias, né? Hoje o que eu vejo muito quais são as novas tecnologias, a embalagem está sendo muito bem trabalhada dentro dessas máquinas, o supply chain, né, hoje em dia, que era a logística que a gente conhecia, está sendo muito mais utilizado pelos processos digitais. Cadê a logística em si, né? Cadê a logística toda está sendo trabalhada disso, porque você consegue muito mais fazer as proximidades das cadeias para se interligarem. Antes, a velocidade que você consegue com a computação é muito mais rápida. Otimização, né? Inclusive de gastos, né? Exatamente. Investimentos e tudo mais que você às vezes se predispõe a ter para poder investir um pouco mais em tecnologia. A gente tem visto muito a sensorização, digitalização da indústria, né? O que vocês têm acompanhado sobre isso? Cada vez mais, André, as empresas elas estão investindo também na automação. A automação ela faz parte desse contexto de indústria 4.0, principalmente agora, depois que a eletrônica veio para ser fundida, né, junto com a mecânica, e a partir daí você começar a administrar a tua cadeia produtiva, seja ela uma empresa ou seja ela no campo, qualquer área.
No campo, a gente vê avanços também tecnológicos na área, né? Exatamente, André. Nós estamos vendo bastante hoje com o advento do drone aqui no país. Hoje o drone está sendo muito difundido aí no mercado. Tem as limitações, mas o pessoal está usando bastante, já começando a desbravar esse mercado aí para ir trabalhando. Faz os trabalhos aí bem posicionados, depois eles conseguem fazer até o tipo de pulverização e onde vão pulverizar na lavoura, porque com a inteligência eles conseguem determinar o lugar que tem as pragas que devem ser atacadas. Com a mudança principalmente depois da pandemia, né? Nós vemos uma situação reversa, né, do que foi feito do homem. Antigamente era uma tendência do homem sair do campo e vir para a cidade. Capacitação, né, do homem no campo, com a utilização do drone, com a utilização de outras tecnologias, né? Porque o agro hoje ele é forte aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas como no mundo como um todo, né? Tanto é que tem muita tecnologia que são, né, tecnologias que são aplicadas hoje na indústria, que estão sendo aproveitadas também para coletar informações, para ajudar no agronegócio, seja ele uma área de plantio ou uma criação, né, gado de corte ou qualquer outro, uma ave, por exemplo, suínos, que é o que mais tem, né? Você falou bem, né? O gado de corte, hoje eles têm uma tecnologia que eu já até andei acompanhando aí nos treinamentos que eu andei acompanhando, nos seminários que eu vi. Eles têm um detector que ele consegue medir até a quantidade de gordura que tem o gado, ele consegue fazer dimensionamento, ele faz uma análise via sensorização, tudo que eles têm, eles conseguem saber o que eles estão fazendo. Isso também é inteligência artificial? Tudo utilizado com sensores, tudo hoje é inteligência artificial, o jeito que você usa na indústria para você fazer, para determinar vai fazer lá dentro, você pode dizer, você também usa dentro do agronegócio, no gado, em tudo você acaba usando. É a migração da indústria para dentro do campo hoje. Com certeza. Marcelo, eu tenho acompanhado alguns trabalhos seus, de alguns estudos que você tem feito e tal, e tem algumas situações aí que eu achei interessante, alguns casos de alguns cursos que você fez no Vale do Silício. Você falar um pouco sobre? Participei de alguns seminários lá com o pessoal que expondo o que acontece. O Vale do Silício, vamos dizer, é o celeiro do mundo para novas tecnologias, apesar que a China também hoje e Israel também eles têm. Mas o Vale do Silício é de onde sempre foi o desenvolvimento embrionário, né, para tudo, que os computadores começaram lá, né. Eles desenvolvem muito. Hoje em dia, das coisas que hoje se ouve falar muito, mas começou lá. Os carros autônomos, como os carros autônomos hoje que já se dirigem, tudo, está totalmente desenvolvido, mas eles já estão aí, é uma realidade, tudo que está sendo feito. Isso você pode acompanhar, a gente acompanha muito hoje, que a gente já trabalhou na indústria automotiva, dá para ver muito bem que eles usaram essa tecnologia. Tem muito artigo, tem muito material bom divulgado, né? E nem você bem disse, Marcelo. O Vale do Silício nasce muita startup lá dentro, né? Sim. Muitas empresas que desenvolvem e depois viram produtos de mercado para beneficiar a indústria como um todo, a parte do agro e também, por que não dizer, né, André? Nós temos aí a cadeia de varejista hoje aqui no Brasil também, é uma área bastante promissora na questão da tecnologia. Temos também as instituições financeiras que hoje fazem uso de muita tecnologia, inclusive mais a parte de segurança de dados, por conta de clientes, são informações sensíveis, né? E também alimentícia, bebidas, todas elas utilizam, né? A indústria 4.0 em si, ela está sendo absorvida por todos os nichos de mercado, sem exceção. Orlando, eu tenho acompanhado alguns trabalhos seu, da sua equipe e tal. A gente observa que a área bancária, ela realmente, a tecnologia avançou a passos largos, né? Sim. Eu tenho visto alguns trabalhos de vocês sobre cadastro de clientes, sobre MDM. O que é isso aí? Sim, hoje nós temos uma ferramenta, né, que se chama MDM, que é o Master Data Management, que é uma ferramenta de uso global. Existem várias empresas hoje que têm essa ferramenta no mercado. Mas, especificamente dentro de instituições financeiras, hoje existe uma necessidade muito grande de
de filtragem, né, de limpeza de informações, né? Ou seja, informações com mais qualidade, através do MDM, dessa ferramenta, ou de alguma outra ferramenta de gestão de dados mestres, onde você consegue organizar as suas informações, ou a empresa dentro dela própria, envolvendo toda a cadeia produtiva, ou seja, todos os departamentos dentro da empresa têm envolvência com isso, seja compras, vendas, marketing e sei lá, qualquer outra coisa. No campo, a mesma coisa também, porque você tem semente, você tem plantio, você tem um monte de controle que você precisa fazer. Também cabe o uso dessas ferramentas. Marcelo, você também conhece esse tipo de ferramenta? É observado também, você participa muito disso aí, né? E a gente percebe na indústria automotiva, na indústria em geral, toda vez que a gente precisa de uma determinado tipo de peça, a gente vai lá na autorizada, tem um número, ela corresponde àquele produto e tal, né? Essa ferramenta do MDM não poderia ser usada para produto como um todo de revenda, tem de ser também autorizadas, que a gente tem muito grandes aglomerados por aí vendendo peças. Como a gente poderia... Isso aí pode ser muito Como utilizado, funcionaria? porque você teria como fazer porque hoje essa ferramenta você consegue fazer o teu fornecedor até cadastrar as peças lá dentro do mercado. Então você também tem que existir uma padronização, que hoje também o que aconteceu, a indústria 4.0 é muito importante porque ela começou a padronizar os processos dentro dela. Porque se você for ver há uns 20 anos atrás, você tinha muita documentação, mas por cada departamento. A indústria 4.0 começou o advento de juntar todas essas informações, e hoje você consegue. Os fornecedores hoje conseguiriam ter todas essas informações cadastradas num banco de dados, e esse banco de dados ser único, uma peça que... Porque hoje você ainda tem uma dificuldade, às vezes, com uma peça. Você não sabe exatamente como de veículos hoje no país. Aumentou muito, antigamente você tinha poucos veículos, hoje você tem vários. E várias peças, cada vez mais fornecedores. Então você teria que fazer um banco de dados bem determinado. Isso aí é importante. A indústria 4.0 está trazendo esses avanços tecnológicos para todas as áreas. Cabe o MDM nesse caso, Orlando? Com certeza. Tudo que se diz respeito à gestão de dados mestres, essa reorganização de informação, você pode aplicar uma ferramenta dessa natureza. A grande maioria das empresas hoje, o que elas fazem? Elas têm controle via planilhas. Essas planilhas podem ser planilhas de Excel, ou então pode ser até por intermédio de BI, né? E tem muita empresa que aplica isso daí. Mas o MDM cabe muito bem para você poder organizar origem, né? Quem é o fornecedor da peça, a quantidade, datas e inclusive a cadeia logística. Nós falamos já um pouquinho antes aí sobre isso, mas ela cabe muito bem em cima disso, inclusive a inteligência artificial aplicada nessa área de logística. Os desafios são enormes, né, aqui no Brasil, né? A gente observa as pequenas empresas, principalmente, né? Médias, são investimentos altos, né? As empresas de aporte, elas têm mais facilidade. Como você vê esse desafio aí? Por que não chega essa mais força no pequeno e médio empresa para que ela possa tornar dos 4.0? O que a gente consegue analisar, André, a partir de um estudo, né, poderia até ser uma conclusão. E para essas empresas, para a grande maioria das empresas, o conhecimento em relação ao potencial dessas tecnologias, dessas ferramentas, trazem para a cadeia produtiva deles. Então isso pode gerar uma pequena dúvida em relação, vale a pena investir, não vale? Então você demanda uma verba que às vezes o cara não tem, a empresa não tem, encaixa para poder investir em uma tecnologia que vai trazer uma melhora para ele. Então ele precisaria receber muito mais para se planejar e executar um plano como esse. E adquirir uma ferramenta de tecnologia para poder gerir a cadeia produtiva dele. A gente vê que, apesar das dificuldades das grandes empresas também, a gente vê ela encontrando mais facilidade na implantação. Marcelo, como que Eles você... têm o apoio das matrizes, que às vezes que são multinacionais, tudo, e o principal, o financeiro, porque
Tem-se um investimento em equipamentos? Tem. Todas elas têm que ser. As dificuldades, os desafios que eles têm, é a adaptação de layout, a adaptação dos processos produtivos, eles têm todos esses entraves, né? Porque uma pequena empresa, às vezes, ela depende só daquela produção, ela não tem como parar uma produção. Hoje a gente tem a digitalização das linhas de produção, que consegue fazer até você faz ela virtualmente no computador para ver como que vai ficar. Uma pequena empresa é uma dificuldade um pouco maior. O regime digital também, que é uma ferramenta. Exatamente, isso aí, mas é um negócio que é o que eu falo, para as pequenas empresas é um investimento em equipamentos. Pode ser feito, algumas empresas prestarem esse tipo de serviço. Universidades já estão começando a ajudar essas empresas. Estamos no caminho, mas ainda falta muito ainda para o Brasil para nós termos uma indústria 4.0 aqui no país. Essa é a parceria, né, das universidades, né? Eu vejo que vocês têm participado aí de palestras junto a universidades, colaborado com palestra em cursos técnicos e tal. Como que você vê vocês veem a importância disso no mercado de trabalho? André, recentemente realmente nós participamos aí de alguns seminários, palestras, né, dentro de universidades, escolas técnicas, né, que são as principais organizações onde a indústria vai buscar mão de obra qualificada, né, porque o ensino fundamental ele requer também essa necessidade, é um estudo à parte dentro daquilo que já existe hoje dentro da grade de educação. Agora, nós também, né, Marcelo, eu, assim como você, nós recentemente visitamos empresas, né, trabalhando com essa tecnologia 4.0 e já num estágio talvez até um pouquinho mais avançado, né, em relação às ferramentas de controle de processo e tudo mais. E isso também é uma fatia do mercado que tende a ser promissora, está em expansão, e o que a gente vê é que cada vez mais as empresas vão buscar isso para melhorar toda a parte de gestão dela, né? Inclusive machine learning, né, Marcelo? Exatamente. Isso aí a gente vendo, essas empresas que a gente tem visitado, até uma delas chama a nossa atenção, que eles investiram também no treinamento do pessoal deles lá. Trazer pessoas que tenham motivação para fazer essa coisa. Até filhos de próprios funcionários lá treinando para depois poderem ser um colaborador dentro dessas empresas. É muito importante isso das empresas. O principal braço de tudo isso, André, é a capacitação também. Além do investimento, a capacitação. Porque o pessoal tem que fazer treinamento? Tem. Hoje em dia você fala, você tem treinamento? Uma das coisas que a gente sempre fala, treinamento. Você sempre vislumbrou os treinamentos nas indústrias e como ensinar as pessoas. Hoje também tem muita teoria da indústria 4.0 disponível na internet, que você pode fazer cursos gratuitos aí. E só para fazer um adendo nisso também, Marcelo, André, a integração produtiva com essas ferramentas aí é um dos grandes benefícios que a tecnologia traz dentro da indústria 4.0. Bom, Marcelo, Orlando, principalmente Orlando, tem nos últimos tempos eu tenho observado, você tem feito alguns trabalhos aqui, aulas voltadas para engenheiros, projetistas, pessoal desta área, trainees, estagiários, do idioma inglês, né? A gente sabe que isso é mandatório, né? Mas na prática a gente vê uma deficiência. Como que você vê essa situação? É uma necessidade cada vez maior, né? Crescente, né, André, ao longo do tempo. Um overview bem rápido sobre o que era o passado em relação a isso. Antes você não tinha uma necessidade de saber um idioma. Hoje o idioma praticamente chega a ser 50% de uma pessoa, de um colaborador qualificado. Tem que ser, né, Marcelo? Tem que ser, porque o negócio, com a advento da internet, hoje a maior parte das bibliografias a respeito de indústria 4.0, de qualquer coisa, qualquer tema que você procurar, novidades aí, é em inglês. Dentro da indústria 4.0, o idioma é universal. A indústria 4.0 é o mundo todo. Você vende para o mundo inteiro. Então você não tem como você mudar isso. Você vem contribuindo, né, Orlando, que tem alguns trabalhos voluntários
sobre idiomas para pessoas que não podem pagar o curso e tal. Como funciona isso aí? Isso daí, André, hoje eu sou integrante de um grupo, de uma escola. Hoje eu não estou tão ativo por conta de outras atividades, mas eu ainda pertenço a esse grupo de trabalho e a gente realmente colabora, né? Ajuda pessoas de baixa renda. Esse é o grande objetivo, né? Baixa renda que não tem como custear um curso de inglês, por exemplo, né? Um curso de línguas, no caso o inglês, mas essa instituição ela tem o curso de inglês, tem curso de inglês, tem curso de italiano, então tem espanhol, tudo aí acaba agregando, né? Então o grande objetivo é puxar essas pessoas que estejam engajadas dentro da indústria 4.0, ou também não, né? De toda forma, e ajudá-las, né? Capacitá-las um pouco mais no entendimento, né? Na questão cultural. E como vocês veem para a indústria 4.0, como se preparar quem está começando e como se atualizar quem já está na área, porque é uma velocidade muito grande. Como eu falei, você tem vários cursos hoje em dia que você conhece empresas aí que disponibiliza até cursos gratuitos sobre isso. Depende de você querer fazer. Tem muitos cursos bons que você pode acessar pela internet e fazer, certo? Você consegue fazer. A gente mesmo, nós participamos de vários treinamentos, vários seminários e vários cursos mesmo, que às vezes é 40, 80 horas para essas atividades da indústria 4.0. Atualizações. E atualizações. Para quem está começando também? Sim, com certeza. Nesse quesito, André, a energia pessoal, né, a proatividade própria da pessoa é que tem que mandar. Eu quero fazer, vou fazer. Então, existem hoje em várias plataformas que te oferecem cursos de especialização, curso de atualização, ou curso mesmo para quem às vezes não tem nenhum conhecimento da área ou daquele propósito, mas que está também inserido dentro da indústria, né? E, inclusive em instituições, né? Universidades fora do Brasil e aqui no Brasil também, no caso da USP, alguns outros órgãos coligados dessas universidades, Senai, o próprio Senai também. Então tem vários cursos lá, né? Vários treinamentos. Isso, você vai lá, tem uma lista, seleciona, se inscreve, faz um certificado ou não, aí vai dar daquilo que já está pré-definido, né? Dentro da grade. Formação desses profissionais, principalmente em tecnologia, muito importante, né? Porque está muito carente, né? Na cidade. E imagino no campo hoje, com toda essa tecnologia embarcada, nos maquinários, equipamentos, né? Hoje o trator, ele trabalha praticamente moto, né? Consegue. E outro dia eu vi até numa reportagem que o cara estava operando quilômetros de distância. Estava operando o trator dele dentro de uma sala como nós estamos aqui. Ele estava com o trator a 2.000 quilômetros dele, ele estava lá operando, fazendo tudo, vendo tudo que estava acontecendo. isso significa que não é só comprar o equipamento, né? Quem vai operar aquele equipamento, né? Pois é. No caso, por exemplo, de um agricultor lá, vou trabalhar na agricultura de precisão, ele primeiro compra o drone? Não, André, o drone, na verdade, ele acaba sendo a última etapa. Por quê? Porque primeiro vem a capacitação, né? É você estudar e entender a tua própria necessidade para depois você comprar, né? Porque pode acontecer de, num primeiro impulso, você achar que tem que comprar o carro primeiro para depois tirar a carta. É mais ou menos esse caminho. Enquanto que não é. Você primeiro tira a carta para depois adquirir o veículo, né? Então, a linha de pensamento tem que seguir dessa forma, tá? Empreender primeiro para aquilo que você quer, para aquilo que você está pensando em investir, para depois você adquirir um equipamento, alguma coisa assim. Porque o drone sendo a última parte, aí sim você vai saber, vai conseguir selecionar melhor qual é a tecnologia que você quer aplicar, qual que concebe isso, concebe aquilo, e aí fazer o teu investimento assertivo, né, para aquilo que você quer. Porque se você comprar um drone hoje é muito arriscado. Você vai comprar um drone, pode ser que ele não cubra a sua propriedade com o que você vai fazer. Você tem que ver a capacidade desse drone, o tempo.
Porque ele tem limitações, ele faz qualquer coisa, mas com limitações. Hoje ainda tem, né? Isso quer dizer que tem muito espaço para as empresas de tecnologia que atuam na cidade atuar no campo, na gestão de pessoas. Sim. Vocês veem aí um nicho de mercado? Sim, com certeza. Com certeza, porque a estruturação ela é necessária, ela se faz necessária. Então, a partir daí, você pode muito bem fazer com que as pessoas busquem um pouco mais de informação e você também, ao mesmo tempo, consiga fazer a divulgação, né? Vendendo, sei lá, uma consultoria, treinamento, com base naquilo que você já colheu e, principalmente, ter certeza de que os órgãos governamentais já estão de acordo com as propostas que vêm sendo postas no mercado hoje por empresas fabricantes de drones, algumas já fazendo avaliações, empresas nacionais ou aquelas que trazem o equipamento de fora, e aí tem que homologar o uso. Porque você tem uma limitação de altura de voo, né? Carga, principalmente, aqueles que carregam peso, né? Marcelo, a legislação é muito forte nessa área, né? Muito rigorosa. Você tem que ter um piloto de drone tem que ter habilitação. Ele guia uma aeronave, porque aquilo lá é uma aeronave. Então, não é aqueles drones de brinquedo, porque esses drones para pulverização, tudo são drones que... Acho que essa sala ainda é pequena para pôr um drone daqueles ali que voam para fazer esse tipo de coisa. Quais os órgãos que você precisa estar certificado? Anatel, ANAC, órgãos governamentais, todos esses são os principais. São os principais. Eu estava lendo até a Polícia Federal, né? Sim, porque você não pode fazer um voo que nem numa cidade, você não pode sobrevoar uma residência, você não pode sobrevoar, você tem que respeitar as áreas que você vai sobrevoar. Como que anda, também andou se falando sobre deliveries, né? Um drone, isso já é uma realidade aqui no Brasil ou não? Embrionário, né? Exatamente. Embrionário, né, Marcelo? 2 anos atrás eu vi que eles estavam liberando, tinha uma limitação de um raio de 3 quilômetros, você tinha uma limitação bem grande, você não podia carregar muito peso e não podia ser de porta em porta. Você descer, por exemplo, você traria de um centro de distribuição para um outro, você levaria essa carga, mas próximo, não muito longe. André, uma outra coisa que eu tenho acompanhado muito, há um bom tempo já para cá, a questão da indústria farmacêutica. Ela tem expandido muito, principalmente pós-pandemia, né? Já vinha numa cadeia crescente na questão da produção de remédios, medicamentos para uso geral e também os especiais. E uma das ferramentas que a gente pode até mencionar como uma forma de você ajudar toda essa cadeia é justamente o MDM também. Isso a gente vê muito crescimento, você tocou num ponto bastante importante. A gente vê um crescimento aí, em cada esquina, 2, 3 farmácias, né? O Marcelo, dentro dessa experiência também nessa área, o MDM cabe nessa área de farmácia? Sim, cabe perfeitamente, cara. O controle de distribuição, de estoque, porque você vai ter que fazer tudo isso, você não consegue fazer isso. Você vai conseguir controlar o que você tem, os produtos que você tem disponível para Muito bacana nosso bate-papo. Eu gostaria de considerações finais, vocês, quais as propostas que vocês poderiam deixar de contribuição aqui para que a indústria Brasil 4.0 continue avançando. Vocês. Bom, hoje nós estamos engajados aí nessa parte tecnológica também, né? Para estudar, para contribuir com empresas e capacitação nessa questão da indústria 4.0. Então, tudo que houver como proposta de avaliação, né, proposta de estudo, ou mesmo um trabalho que a gente consiga realizar, então nós estaremos sempre aptos para isso. O nosso foco é justamente isso. Acho que esse é o nosso objetivo, ajudar as indústrias como elas podem se fazer. Nós botamos aqui disponível para ajudar, porque para implantação tem sim vários problemas, né? O pessoal tem que ter o conhecimento e muitas empresas estão precisando, e nós estamos aí disponível para esse suporte aí que eles quiserem.
E a hora que quiserem também saber um pouco mais, a gente está disponível para isso, para mostrar, passar nosso conhecimento. Eu agradeço muito a vocês, acho que é uma boa oportunidade, é um legado que estamos deixando aí para essa nova geração, para quem está já atuando na área, e cada vez mais a gente, como professores, como tutores, esses bate-papos, a gente aprende muito com vocês e também a oportunidade de levar essa mensagem para frente. Bom, esse foi mais um Vox Talk. Segue abaixo nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like. Até o próximo Vox Talk.